Valdones, eu quero começar essa entrevista você contando quem é Valdones. Um menino, um menino que conheceu a música, eu acho que ainda na barriga da minha mãe. Eu acho, inclusive, que eu fui gerado ao som de forró por conta do meu pai. Então, assim, eu sou, eu sou muitos em um só, né? Modestamente falando, eu acho que eu sou tudo que canto, eu sou tudo que escuto. Como diria, sem entrar nas profundezas da filosofia, como dizia Nietzsche, eu sou todos nós, né? Porque tem uma pitada de Valdones que depois se descobriu aviador, completamente apaixonado pelas atividades aeronáuticas e apaixonado pela música. É, Mas aí eu vou também dar uma volta lá no meu conterrâneo Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Valdones, como você falou, a música sempre foi uma grande referência na sua vida e o seu pai também, né? Inclusive, sua carreira foi inspirada justamente nessa inspiração que você tinha pela música e o seu amor paterno, né? Sim, sim, o pai é um apaixonado por forró, por sanfona, toca até hoje, está com 81 anos. Nunca se aprofundou no instrumento, nunca foi um sanfoneiro profissional, mas inclusive eu acho que ele se realiza no que eu faço, porque ele queria ser. E aí, ironia do destino, não deu certo e veio o filho e abraçou essa carreira que ele gostaria muito de ter seguido, né? Então hoje em alguns shows, eu até coloco ele no palco, sabe? É interessante, eu fico vendo ali e passa um turbilhão de pensamentos na minha cabeça, inclusive assim, como é interessante a vida, né? Aos mais de 80 anos, o cara, antes de se despedir desse plano, digo assim que ainda vai demorar muito, se Deus quiser, mas pela lei natural da vida, depois de 80, não tem mais passado do que futuro, né? A verdade é essa. E eu vejo assim, poxa, ele realizou, né, o sonho dele muito, embora não seja o artista que de repente ele gostaria de ser, mas eu coloco ele no palco dos grandes shows, assim, quando posso, quando ele está presente. E eu me sinto um cara extremamente abençoado e feliz por Deus, porque eu tenho a oportunidade de colocar no palco em determinados shows o meu filho, caçula, e meu pai, as três gerações movidas a acordeon, movidas a sanfona. E são 3 gerações no forró, né? O forró, Isso. como você falou, sempre esteve presente na sua vida desde a barriga da sua mãe. E a sanfona, você lembra quando foi o seu primeiro contato com ela? Como foi para aprender a manuseá-la? Tinha uns 10 para 11 anos, quando eu comecei a pegar na sanfona escondido do meu pai. A sanfona era dele e eu pegava escondido porque eu tinha medo da reação do meu pai quando, né, chegasse e se deparasse que eu tá mexendo ali na sanfona. Ele tinha muito ciúme do Era como se instrumento. fosse um objeto sagrado ali, né? Ah, ele sempre foi muito apaixonado pela sanfona e ele era muito zeloso, cuidadoso e ciumento. E a nossa criação foi muito dura, foi muito rígida. Quando meu pai chegou e me viu com a sanfona tocando ali, tentando tocar, não era nem tocando, né? Tentando tocar as primeiras notinhas da Asa Branca, para minha surpresa, eu esperei uma ação, eu esperava uma coisa e foi outra, né? Ele abraçou, sabe? Ele chegou junto. E eu fiquei assim meio no primeiro momento, e depois eu fui desarmando e tudo, e a música foi o elo assim que, sabe, quebrou toda essa visão do pai mais duro, Carrasco, mais né? casco assim e tal, né? E a música tem esse poder, né? A música é poder vibracional puro. E é interessante porque ela une as pessoas, ela faz você viajar no tempo, ela faz você lembrar de pessoas, de amores, de tudo, né? São memórias afetivas trazidas através das melodias das músicas. E você também tem história com Dominguinhos, né? Com Luiz Gonzaga. Conta pra gente. Dominguinhos e seu Luiz Gonzaga, os meus dois grandes padrinhos, assim, que se eu sou alguma coisa hoje, musicalmente falando,
não canso de repetir isso, eu devo ao Dominguinhos e ao seu Luiz Gonzaga. O Dominguinhos eu conheci, eu tinha 13 anos, num show na cidade de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. E eu fui para assistir o show dele com o meu pai, claro. E nessa viagem a gente ia ouvindo umas fitas cassete do Dominguinhos. E era interessante porque nesse primeiro show, primeiro contato com o Dominguinhos, que foi no show, eu não esperava chegar perto dele. Porque eu tinha aquela ideia do artista ser aquele ser inacessível, cheio de blindagens, cheio de produção e tal. E o Dominguinhos quebrou completamente esse pré-julgamento que eu tinha, né? Ele mostrou ser o cara mais simples que eu conhecia, assim. E isso eu aprendi muito também. E o seu Luiz Gonzaga não diferente. Aliás, eu acho que o Dominguinhos bebeu na fonte do seu Luiz nesse quesito também, né? E aí nós nos conhecemos. Pouco tempo depois o Dominguinhos foi a Fortaleza. Em Fortaleza eu toquei para ele. E aí toquei uns chorinhos, umas coisas e tal. E ele gostou demais do que viu e informou ao seu Luiz Gonzaga. E isso foi muito bom para mim, porque o seu Luiz Gonzaga ficou curioso de conhecer quem era esse garoto, esse menino lá em Fortaleza que estava tocando, que estava fazendo e acontecendo. E ainda era uma criança, né? Ainda era um menino. E isso foi muito bom, porque depois eu fui batizado de garoto atrevido, exatamente pelo seu Luiz Gonzaga. Quando eu gravei o último LP dele, que ele gravou pela RCA, e no meio da música, no intermezzo ali, ele grita, eu tocando sanfona, ele grita: Valdones, garoto atrevido, 15 anos de idade tocando desse jeito, é um atrevimento. E ficou, isso é igual o vinho, quanto mais tempo passa, mais valor tem, e eu tenho assim nos guardados mais especiais da minha carreira, da minha vida. E qual a sua relação com a Paraíba? Você é cearense, né? Como foi que a Paraíba entrou no seu caminho? Rapaz, a Paraíba, antes de entrar no meu caminho, ela entrou com muita força no meu coração, sabe? Sem rasgação de seda, nós não precisamos disso, mas assim, o público paraibano, ele entrou na minha vida assim com uma energia tão forte, sabe? Que quando eu venho tocar e tomo conhecimento através do escritório dos empresários que tem show na Paraíba, não desmerecendo a todos os outros estados da federação, a todos os outros fãs e público, mas é caloroso demais. É um sabe? calor diferente, né? Um calor paraibano. Rapaz, é muito bom. É muito bom. Eu queria emprestar um pouquinho de mim para vocês sentirem o que eu sinto quando eu estou no palco e a gente tem uma troca de energia muito forte, né? Durante os shows, durante as apresentações, enfim. Então, assim, eu tenho pela Paraíba uma admiração muito grande, um respeito, uma gratidão, sabe? É isso, é uma relação de amor muito forte com o público paraibano, com a população da Paraíba, né? Eu digo que eu nasci no Ceará, mas o meu coração ele bate muito forte, como diria a Marinês, como diria Antônio Barros, que partiu para outra dimensão não faz muito tempo, e todo o nosso respeito, nossa reverência a todo artista que se propõe a defender a bandeira do forró. Como diria Antônio Barros, bate, bate, bate coração dentro desse velho peito, e meu coração bate forte dentro desse velho peito pela Paraíba. E para nós nordestinos, o forró, ele já está intrínseco na gente, né? Já nascemos já ouvindo forró, porque alguém da família gosta. Então é como se fosse São João o ano inteiro para nós nordestinos. E eu queria saber de você, qual a diferença, assim, como músico mesmo, cearense, assim, que gosta tanto da Paraíba, quando vai chegando esse período de São João, além da agenda lotada, né? Rapaz, é diferente, né? Para nós, estou falando nós sanfoneiros, nós forrozeiros, é sem dúvida nenhuma a melhor época do ano. E eu não diria só para o artista, eu acho que para o nordestino, mesmo aquele nordestino que não canta, que não toca, enfim, mas eu acho que ele se sente muito representado, eu tenho certeza disso, né?
eu sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, como diz Braulio Bessa. Isso tudo é o Nordeste e muito mais. Né? Eu vi uma vez, há muitos anos atrás, Elba Ramalho gravou, como eu disse, Outros Tempos, e ela gravou o Nordeste Independente, que o autor diz: já que existe no Sul este conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isto for feito, todos dois vão lucrar imensamente, começando uma vida diferente do que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Passa o tempo e aí vem o Vitorino e dá a resposta. Diz: somente o pequeno é que analisa o Brasil dividido em duas partes, quando o certo é a gente unir as partes, ao invés de fazer essa divisa. Realmente o que o meu Brasil precisa é unir o agreste e o sertão, um ao outro inteiro dando a mão. Meu país viverá fortalecido. Não precisa o Brasil ser dividido, tem que haver consciência e união. Maravilha, Valdones. E assim, sua carreira começou desde criança, você foi desenvolvendo, teve essa relação com Dominguinhos, com Luiz Gonzaga, e eu sei que história é o que não falta para contar. Mas tem alguma que ficou assim gravado na sua memória? Eu sei que deve ter várias, mas uma assim que quando você recebe essa pergunta, que eu sei que não é a primeira vez que fazem, você já lembra assim de cara. Ixi, tem várias, como você bem disse. Você quer o quê? Com o seu Luiz? Pode ser com o seu Luiz, pode ser outra de São João. Pode ser as duas, pra gente é ótimo. Então, nem lá nem cá. Dominguinhos. Vamos de Dominguinhos. Dominguinhos. Dominguinhos, um ser de luz, um ser que vivia entre a paciência e a simplicidade, ou a humildade, como queira falar. Eu convivi com ele e tive a oportunidade de viajar muito o Brasil inteiro de carro, diga-se de passagem. Dominguinhos, completamente o oposto do meu gosto pela aviação. Ele não tinha medo, Dominguinhos, ele tinha pavor. É mais do que medo. E a gente viajava, né, muito de carro, acordava cedinho e pegava a estrada. Certa vez nós saímos de Picos, no Piauí, e saímos de carro até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Voltamos para São Paulo, fomos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá e até Porto Velho. Uma distância boa, né? Grande. O Dominguinhos conhecia todas as estradas. Pois bem, e todo dia quando a gente saía, o Dominguinhos de manhã, ele dizia bom dia, aquele vozeirão dele, ele bom dia, e ele dava bom dia a todo mundo. E ele às vezes nem dizia bom dia, ele só saía dizer dia, era um bom dia. E eu com ele, menino, entro no carro, ele aqui, a gente pegava a estrada cedinho, nascendo o sol sempre, bem cedinho a gente pegava a estrada. E ele saía no carro a 80, 100 km por hora, e o cara na estrada, ele fazia bom dia. Aí eu ficava reparando aquilo, né? Interessante. Aí às vezes o cara lá dentro do mato, Joana, o cara tava assim, a 1000 metros de distância, de costa, capinando. Ele no carro, 80 km, fazia bom dia. O cara não... E aquilo, menino besta, né, curioso, uma hora eu disse, Dominguinhos, por que você dá bom dia pro cara? O cara nem ouviu, bicho. O cara tá lá dentro do mato, capinando, ele via... É que nem o católico quando vê uma igreja que faz assim, aí tá longe, às vezes você nem viu a igreja. Pois bem, mas ele fazia bom dia e o cara tava lá dentro do mato e eu falei pra ele, eu disse, Dominguinhos, como é que você dá bom dia? O cara nem ouviu, rapaz. Ele dizia assim, não interessa se ele ouviu ou se ele não ouviu, o que interessa é o que eu desejo pra ele. Aí eu disse, toma desavisado. Tá aí, quer dizer, é o que você emana, né? É o que você manda pro mundo, a energia. Ele tá desejando um bom dia pro cara. Se ele tá ouvindo, se ele não tá ouvindo. Então, assim, altas lições, né? O seu Luiz Gonzaga, a gente terminou um show na cidade de Serrita, no Pernambuco, onde tem a famosa Missa do Vaqueiro, e amanhecendo o dia, a gente colocando as coisas no carro para viajar, aí ia passando um pedinte. Um mendigo, um pedinte, mas o cara tava meio troviscado de bebida, não entendi direito, o cara meio atrapalhado, a gente reconheceu o seu Luiz. Aí chegou perto do seu Luiz Gonzaga e disse, seu Luiz, me dê uma ajudinha aí. Me dê uma ajudinha aí, que é melhor pedir do que roubar. O seu Luiz disse, mas você só sabe fazer essas duas coisas? Olha, ele ajudou, tá? Mas olha a sacada inteligente de improviso, assim, no repente, um repentista fino. Ele, o cara disse, é melhor pedir do que roubar. Ele disse, mas vem cá, você só sabe fazer essas duas coisas? Só tem essas duas opções? Enfim,
Tem muitas histórias. Valdones, e assim, você teve grandes referências próximas a você, né? Dominguinhos, Luiz Gonzaga, você teve essa oportunidade que muitos artistas que estão começando agora, que estão na metade da carreira, não tiveram tanto acesso assim. O que é que você deseja a esses artistas, assim, de passar esse aprendizado que você teve? Porque você bebeu na fonte, né, de fato. O que é que você passa para eles? Amiga, é só assim, de você acreditar no seu trabalho, né? Acredite e cuidado com os nãos, tá? Às vezes o não a pessoa desiste, né? Mas tantos artistas receberam tantos nãos, né? E eu vou citar logo para começar e quase que fechar a panela, um dos maiores artistas de todos os tempos no Brasil, que não é do forró, mas eu estou falando do rei, o rei Roberto Carlos, né? Quantos nãos Roberto Carlos recebeu? De gravadoras, de tudo, até chegar na CBS com a ajuda de amigos, mas ele recebeu muitos nãos. E, no entanto, hoje é o nosso eterno rei, né? Você vê Petrúcio Amorim, quando ele diz: eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera. Ele foi um não que ele recebeu para tocar em Caruaru, na terra dele, no São João. Ele queria tocar num palcozinho que fosse qualquer. Ele conta essa história muito bonita num espetáculo que ele tem de teatro. Então, assim, eu recebi muitos nãos. Muito, embora a pessoa diz, mas é afilhado do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, ótimo, é massa, a Ave Maria me ajudou e me ajuda muito. Eu sou assim, um cara que continua aprendendo, um eterno aprendiz, né? E é importante, porque a vida já me ensinou muito disso, de você acreditar, foco, tá? Obstáculos existem, vão ter sempre, mas obstáculo é aquilo que você enxerga quando você tira o foco do seu objetivo, né? Então, assim, vai em frente, acredite em você, certo? E cuidado com a opinião alheia, certo? Escute, acate o que você achar que deve acatar e o que não achar, sabe, descarte, porque se você for depender da opinião dos outros, você não vai servir. Não vai servir. Eu vi um negócio muito interessante de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin disse que ele se inscreveu num concurso de sósias do próprio Chaplin. Ele se inscreveu e não disse que era ele, para imitar ele mesmo. E não passou. Tirou 3º lugar. Resumo da ópera: se depender da opinião dos outros, você não serve nem para ser você mesmo. É isso. Você é um grande apaixonado pela aviação, né? Eu queria que você dissesse qual a diferença de pilotar e pilotar uma sanfona. Eu faço da atividade aeronáutica uma arte, né? Os corações desenhados de fumaça nos céus por onde eu passo, mostrando exatamente que a aviação tem também essa coisa lúdica, tem arte no voar, subir, subir. Então, assim, onde é que eles se encontram, né? Porque quando eu estou voando, né, fazendo as evoluções no céu, dando as cambalhotas no céu, eu estou pensando em música. Aquilo é música para os meus ouvidos. Aquilo é um balé, sabe? É uma dança no céu. E quando eu estou tocando, muitas vezes parece um transe, assim, a sanfona me tira do chão, me faz voar, né? Então, às vezes eu não estou tocando a sanfona, eu estou pilotando a sanfona. E às vezes eu não estou pilotando o avião, eu estou tocando o avião. Ele passa a ser uma extensão do meu corpo, né? O voar, eu não estou aqui romantizando a coisa, mas é porque eu sinto assim. Cada um sente da sua forma. Eu sinto que o voar é transformar o impossível em possível, é transformar o pesado em leve, é ser apontado pelo dedo de um desconhecido, é receber o aceno de uma criança. É tudo isso e muito mais, né? É te aproximar de Deus. Você tem o poder de subir e ir na casa do Senhor, no céu, e voltar, né? E a música, tem um dito popular que diz: a música eleva o espírito. Olha que coisa, eu faço as duas coisas. Maravilha, Valdones. E a questão da sua relação com os fãs? Sei que você tem várias, inclusive
pedir espaço para dizer que minha mãe e minha tia são grandes fãs suas. E aí eu sei que existe também esse amor de fã, esse contato, você sempre é muito solícito com eles, né? Eu queria saber se tem alguma história, assim, alguma fã que vai sempre em shows seus, que tá sempre ali lhe seguindo nas redes sociais, alguém que já chegou para contar alguma história de amor, por exemplo, que foi embalada por alguma música sua. Sim, sim. Tem tantas histórias assim interessantes e emocionantes, sabe, que às vezes me tiram um pouco da dureza da vida, sabe? Relatos. Hoje a rede social, ela aproxima muito, né? Aproximou muito o artista do seu fã, do seu admirador. E eu, claro, não consigo ver tudo, impossível. Mas às vezes, assim, passando, eu vou dando uma olhada. E, rapaz, eu recebo às vezes uns relatos, sabe, uns depoimentos, sabe, uns desabafos de fãs que eu fico pensando, poxa, como a música é poderosa, sabe, com questões de depressão. Valdones, poxa, você não sabe o tanto que você me ajudou com isso, aquilo outro. Ele diz, poxa, eu nem sei. Quer dizer, a música vai, certo, vai tão longe que você não imagina. Ariano Suassuna uma vez disse, o homem, ele foi feito para não morrer. Né? A gente pensa que não vai morrer, ninguém quer morrer, mas não dá certo, não existe. Tudo que é vivo morre. A finitude das coisas a gente tem que estar preparado para isso. Mas a arte é uma espécie de protesto nesse sentido, né? Porque o homem morre, mas a sua obra fica na arte, que eu estou querendo dizer. Né? Seu Luiz Gonzaga já morreu tem quanto tempo? E a Asa Branca continua. Né? Se você for ver John Lennon, com Imagine fica, enfim. A arte ela tem o poder de te eternizar, né? E eu tenho assim um carinho muito grande pelos fãs. Eu acho que não é razoável o artista que se afasta muito dos fãs, que não quer muito fã próximo. Poxa, o fã, você quando começa como artista, você quer que as pessoas te reconheçam. Você quer ter os seus fãs. Aí quando você consegue, você afasta, eu acho que não é legal, sabe? E é muito legal. Eu tenho uma relação muito massa com os fãs. É claro, a gente não consegue atender a todos. Né? Agora vem essa época de São João, é impossível. Hoje a rede social ela também tem esse poder de fazer com que tenham milhares, trocentos milhões de juízes do Instagram, da internet, que te julgam e te condenam sem sequer ter o direito à fala, né? Mas eu acho muito legal, assim, no frigir dos ovos, na geral, eu tenho uma relação muito íntima, muito massa, de muito carinho, muito amor e muito respeito aos fãs, né? Tem fã que chega pra você de várias formas, né? Eu estava outro dia andando no shopping lá acho que era Natal, e uma fã me abordou. Foi tão interessante que ela disse assim, Valdones? Eu disse, sou eu. Está acabado, hein? Entendeu? Entendeu? Então, assim, é interessante. Olha, antes de entrar na aviação, aconteceu agora nessa entrevista, você disse quem é minha fã? Minha mãe. Pois é. Como eu trabalho antes da aviação, eu estava assim no camarim. E entrou uma fã, né? Mais nova, bem novinha, e disse, poxa, Valdones, me deu um autógrafo. Eu disse, olha que massa, eu estou conquistando agora uma fã mais jovem, a juventude plena. Eu disse, como é seu nome? Eu disse, não, é para minha avó. Brincadeira. Pelo menos eu estou na segunda geração ainda. É verdade, é verdade. Valdones, agora a pergunta que todo paraibano, quando vai entrevistar um artista de grandes nomes, assim, principalmente do forró, faz quando vai chegando nesse período junino. São João, Campina Grande ou Caruaru? Qual é o maior do mundo? Campina Grande. Campina Grande. Eu tenho assim, sabe, a minha relação com Campina Grande é de muito, muito amor. Poxa, o ano passado eu subi no palco. Eu entendo que todo artista que defende a bandeira do forró, ele tem em mente, assim, subir ao palco do maior São João do mundo, né, de Campina Grande. E aí eu batalhei muito ao longo da minha carreira
para conseguir chegar ao palco do Parque do Povo, né? E não foi fácil, para você que é artista, fica essa dica, não foi fácil. Mas eu jamais, nunca desisti. Desistir nunca esteve nos meus planos, e quando eu me entorto para um lado, meu amigo, enverga, mas não quebra. E eu vou, e eu consigo, certo? E assim, não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém. É porque o que é que eu tento ser? Nunca ser melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Eu tento sempre ser melhor do que eu mesmo era ontem, do que eu fui hoje, o que eu vou ser amanhã. E olha que massa, eu comecei a tocar, né? Comecei ali devagarzinho a chegar no palco do Parque do Povo, e isso com muito tempo de carreira. Aí, eu ano passado subo ao palco de Campina Grande no dia do São João. No dia 24 de junho de 2024, eu estava no palco do maior São João do mundo. Aquilo foi de arrepiar, foi massa. Eu fiz um show de 2 horas, mas foi lindo, foi massa. Terminei com a bandeira da Paraíba na minha mão, sabe? E o povo mais um, e eu em êxtase, que a energia é muito forte que a gente recebe. E este ano, como Deus é bom o tempo todo, tá? Ele não cansa de ser bom, eu vou subir ao palco do maior São João do mundo, no Parque do Povo, também de novo, no dia 24. Isso é muito representativo, né, para um artista. Mas é muito em caixa alta e negrito, bote assim, bem, muito representativo, muito. Agora, para finalizar, claro que eu vou pedir música, viu, Valdões? Vamos pilotar essa sanfona? Vamos! Não ligue se eu lhe perguntar, nem vá se estressar se eu quiser saber com quem e aonde você tá, que hora vai chegar e o que vai fazer. Não tô pegando no seu pé, é que quando a gente quer, a gente vai à luta. Mas não desliga o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama cuida. Ei, não é ciúme, eu confio em você e vou estar sempre onde você estiver. E mesmo estando ausente, eu vou estar presente toda hora em que você quiser. Se me chamar eu vou, se for pra fazer amor eu largo tudo porque vou à luta. Mas não desligo o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama cuida. Eu vou cuidar de você todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja um amor assim. Eu vou cuidar de você todo dia, toda hora e a todo momento. Sou capaz de ler até seu pensamento, só pra saber se tá pensando em mim.